Olá, pessoal. Tudo bem? Uma das curiosidades que escutamos nos jornais é quando comentaristas econômicos falam sobre déficit ou superávit. Mas de quem? Do setor público. Muito bem. Vamos falar sobre isso e tentar esclarecer alguns detalhes sobre o assunto. No setor público, superávit ou déficit estão relacionados com a arrecadação e o gasto do governo, correto? Se o governo arrecada mais do que gasta, ocorre superávit. Se o governo arrecada menos do que gasta, ou seja, se ele gasta mais do que arrecada, ocorre déficit. Mas não é só isso. Existem algumas classificações. E essas nós devemos aprender. Para falar de superávit ou de déficit público, precisamos saber se é nominal, operacional ou primário. Perceberam? Existem algumas classificações. Às vezes no jornal a gente escuta lá o déficit nominal, superávit operacional ou superávit primário. O que significa isso de fato? Muito bem. Então, primeiro, vamos ao déficit nominal ou déficit total. Déficit nominal ou total é a necessidade de novos financiamentos ao longo de um ano para suprir a diferença entre arrecadação e gastos. Muito bem. Quando a gente fala de déficit nominal, estamos falando de quem? Do Estado. E que é Estado? Bom, União, que é o governo federal, o governo estadual e os municípios, correto? Muito bem. E tem mais? Tem empresas estatais e previdência social, ok? É também chamada de necessidade de financiamento líquido do setor público, não financeiro. O que significa isso? Necessidade de financiamento do setor público significa que o governo gastou muito mais do que arrecadou, portanto ele precisa emprestar dinheiro de alguém. E de quem que ele vai emprestar o dinheiro? Da sociedade. Das pessoas físicas, jurídicas, das empresas produtoras de bens e serviços e do sistema bancário. Ok? Muito bem. A receita do Estado, vamos falar assim do Estado de forma genérica, União, Estados e municípios, vem das arrecadações tributárias. Também vem da arrecadação patrimonial, de capital e empresarial. Muito bem. A arrecadação tributária é referente aos tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais. Ok? A arrecadação patrimonial. Estranho, né? O Estado tem patrimônio? Tem sim. Muito bem. Por exemplo, quando uma empresa de televisão está transmitindo algum canal, pode ser TV aberta ou canal fechado, não importa. Ou operadores de internet, ou operadoras de telefonia. São serviços exclusivos da União. É um patrimônio da União, correto? As empresas para operarem nessas atividades, televisão, internet, telefonia, ou mesmo a questão de pedágios nas estradas federais, o patrimônio da União, elas participam de uma concorrência, de uma licitação, vencendo essa licitação, podem cobrar preço pelo serviço prestado da sociedade, e uma parte desse preço vai para o governo na forma de royalties, correto? Então, a arrecadação patrimonial, ela vem de royalties de concessionárias. Aquilo que nós mais conhecemos, o que talvez gere talvez mais indignação, são os preços dos pedágios, correto? Mas, televisão também paga royalties, na telefonia também paga royalties, energia elétrica também paga royalties, ok? Muito bem. Outra questão seria aplicações financeiras e empréstimos. Também é a receita de capital, correto? De capital significa que estou fazendo empréstimos ou emprestando dinheiro. Estou recebendo juros porque emprestei dinheiro, ok? Ou se eu faço alienação de um bem público, também é a receita de capital. Muito bem. E receita empresarial? Quando que o governo recebe uma receita empresarial? É quando o Estado, quando o governo atua na economia, por exemplo, no mercado, competindo com outras empresas que estão já inseridas no mercado. Por exemplo,
Vamos imaginar o lucro da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa estatal pura, correto? Depois tem as empresas de economia mista. A Petrobras é um bom exemplo. Ok? Muito bem. E para onde vai o lucro dessas entidades? Vai para o seu dono. O lucro não vai para o acionista? Pois é. No caso da Petrobras, o maior acionista não é o Estado, então o lucro vai para o Estado. Na Caixa Econômica Federal, empresa pública pura. O Estado, o governo federal é o único dono. Para onde vai o lucro? Para o dono da empresa. Que é quem? O governo federal. Pois bem, nesse sentido, né, muito se fala também em relação à questão da Petrobras. Né? Mas esse é um assunto para outra hora. Esses gastos, ou seja, se o governo arrecada de um lado, ele gasta de outro. Esses gastos podem ser correntes, para a manutenção da máquina pública, de capital, compreendendo os juros da dívida que paga, na correção monetária e cambial da dívida passada, e outros custos específicos, tá certo? Muito bem. Agora vamos para o déficit primário ou fiscal. Déficit primário ou fiscal. O déficit primário é mensurado pela diferença entre arrecadação e gastos no período de um ano, não é considerado o custo da dívida passada, como juro, correção monetária e cambial. Certo. Entendi. Mas os jornais falam em superávit primário. O que vem ser isso? O que é superávit primário? Pois bem, é o dinheiro que sobra nas contas do governo depois de pagar todas as despesas. Ok? Então vai sobrar um dinheirinho, exceto juros da dívida pública. Então, o superávit primário é uma reserva que o governo faz, uma poupança que o governo faz, ou seja, ele reduz os seus gastos justamente para conseguir dinheiro para pagar uma parcela, né, dos juros da dívida pública. Ok? Muito bem. Isso faz com que esse déficit primário seja conhecido como economia para pagar juros. Ou seja, o governo está economizando, deixando de gastar em outras questões, porque ele tem que pagar juros. E aí? O que vocês acham que acontece todas as vezes que o governo federal aumenta os juros da taxa Selic? Estava lá em 7,5%, depois foi para 8%, para 9%, agora está em 11%. Por exemplo, o que vocês acham que o governo tem que economizar para pagar 11% em relação aos títulos públicos? Ou seja, quando o governo coloca título público no mercado, ele está emprestando dinheiro da sociedade, correto? E quando empresta dinheiro, tem que pagar juros. 11% é um valor muito alto. Ok? Muito bem. Se o 11% é um valor muito alto, qual seria o superávit primário que o governo deveria fazer para pagar os juros dessa dívida? Acertaram. Maior. Ok? Muito bem. Agora vamos a outro conceito, chamado déficit operacional. Déficit operacional é calculado pela diferença entre arrecadação e gastos no período de um ano. Muito bem. Cuidado para não confundir os conceitos do déficit operacional. No gasto é incluído o juro. É incluído o juro real da dívida anterior. Não são incluídas a correção monetária e cambial. Ok? A correção monetária e cambial não é colocada nesse cálculo do déficit operacional. A correção monetária e a correção cambial aumentam o valor nominal da dívida quando há inflação ou descontrole cambial. Correto? Por isso, as correções monetárias e cambial são computadas no déficit nominal. Tá certo? Muito bem. Se o governo gasta mais do que arrecada, como financiar esses gastos? Vamos ver como. Financiamento do déficit. O governo financia o déficit com recursos extrafiscais. Os instrumentos de financiamento utilizados são: emissão de moeda, espécie de empréstimo do Banco Central ao Tesouro Nacional, venda de títulos da dívida pública ao setor privado. Muito bem. A emissão de moeda é feita pelo Banco Central do Brasil, cuja prerrogativa é chamada de senhoriagem. Pois bem, a emissão de moeda aumenta a inflação, mas não a dívida pública.
Outro instrumento, a venda de títulos, também não gera inflação, porém, aumenta o endividamento público. Correto? Quando o déficit público aumenta, para conseguir mais recursos por meio de títulos públicos, o governo oferece taxas de juros maiores. Aumenta a taxa Selic. Ok? Quando isso acontece, a dívida pública aumenta. Essa situação acontece atualmente no Brasil. Imagine o superávit primário para pagar um juros de 11% ao ano. Ok? Finalmente, vamos ver o processo orçamentário. O Orçamento Geral da União é composto pelos seguintes elementos: orçamento fiscal, relativo aos poderes executivo, legislativo e judiciário, fundos, órgãos da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas pelo poder público, orçamento de investimento, das empresas públicas e estatais, orçamento da Seguridade Social, inclusive os órgãos vinculados, da administração pública direta ou indireta, incluindo fundações mantidas pelo poder público. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 165 a 169, definiu como deve ser o processo orçamentário. O Poder Executivo, por meio de lei, deve estabelecer o Plano Plurianual, o PPA, as diretrizes orçamentárias, LDO, e os orçamentos anuais, LOA. Vamos ver o PPA. PPA. O projeto de lei do Plano Plurianual é enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do primeiro ano de seu mandato, sendo devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa em 15 de dezembro. O PPA deve estabelecer por regiões as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital. O PPA tem duração de 4 anos. O presidente eleito executa um ano do PPA do antecessor. Ok? O primeiro ano ele executa do antecessor. No primeiro ano de mandato, ele deve propor o novo PPA, para ser executado a partir do segundo ano de mandato. Os estados e municípios também aprovam seus respectivos PPAs. Agora vamos à Lei das Diretrizes Orçamentárias. LDO. O projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias é enviado anualmente pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril e devolvido para a sanção presidencial até o dia 30 de junho, sem que o Congresso Nacional esteja impedido de iniciar o seu recesso de julho. A LDO é fundamental para a administração das finanças públicas, a curto e médio prazo. Estabelece as metas de prioridades da administração financeira, cria diretrizes para a Lei Orçamentária Anual, a LOA, inclui alterações na legislação tributária. Portanto, se nós temos o Plano Plurianual, que é de médio e longo prazo, de um lado, e as leis das diretrizes orçamentárias, então significa que essa LDO ela é um elo de ligação entre o PPA e a LOA, tá certo? De um lado, lá na execução, temos a Lei Orçamentária Anual, e do outro lado, o PPA. Quem faz a ligação? A LDO. Muito bem. Inclui alterações na legislação tributária. LOA. O projeto de Lei Orçamentária Anual é enviado anualmente pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto e devolvido para a sanção presidencial até o dia 15 de dezembro. A LOA se constitui no mais importante instrumento de gerenciamento orçamentário e financeiro da administração pública. Estabelece equilíbrio entre as receitas e despesas, mantendo os objetivos definidos na LDO. Perceberam? As metas de médio e longo prazo no PPA, a lei orçamentária vai estabelecer o gasto que o Estado pode fazer, seguindo as diretrizes da LDO. Todas apoiadas, todas vinculadas ao PPA. Não existe LDO e não existe LOA sem estar vinculado ao PPA. Tá certo? Agora vamos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, é um instrumento de controle da política fiscal. O objetivo da lei é possibilitar o equilíbrio orçamentário. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu normas para serem observadas pela União, Estados e municípios. O não cumprimento da lei implica a perda de repasses voluntários da União. A lei
também tem mecanismos de punição aos infratores por crime de responsabilidade fiscal. Muito bem. Você observou que existem muitos assuntos relacionados a finanças públicas. Acho que consegui incitar a curiosidade de vocês. Então, mantenha o foco, bons estudos e até o próximo encontro.